Deus amado, abençoa o teu filho. Toma ele, ó Deus, nas tuas mãos. Ele é o teu servo, um obreiro teu. Ajude ele cada dia, a cada momento. Em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, amém, igreja? Amém. Gente, pode sentar, rapidinho. Ele falou aqui que é a primeira vez que eu... Ele falou aqui que é a primeira vez que eu prego, mas é a primeira vez no domingo. Eu já preguei algumas quintas-feiras, sábado, sexta, quarta, outros dias da semana. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, quem achar, já fique de pé. Lá em Mateus, capítulo 6, no verso 6. Mateus 6, 6. Quem tiver sem Bíblia aí, eu não consegui achar, tem aqui também no telão. Mateus 6, 6. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Lá no capítulo 6, verso 6 do Evangelho de Mateus, vai dizer assim: mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe recompensará. Lhe dará recompensa. Pode se assentar. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma geração onde a gente é cheio de informação, cheio de métodos, cheio de conhecimento, né? Comparando a 10, 20, 30 anos atrás, hoje nós temos acesso a conhecimento, a informação muito rápido. Se eu quero saber alguma coisa, eu abro meu celular aqui, eu pesquiso e logo eu tenho vários sites, artigos, blogs, informações diversas sobre determinado assunto. E não é diferente sobre a palavra do Senhor, sobre qualquer assunto que nós queremos saber sobre Deus. E também não é diferente sobre oração, sabe? E a oração, ela é a chave de qualquer cristão que quer romper, seja em qualquer área da sua vida, a oração ela é a chave. E nós vivemos em uma geração que tem perdido o conhecimento e a prática da oração genuína. Por que eu digo que nós temos perdido a prática? Porque se nós formos analisar há 10, 20, 30 anos atrás, as pessoas elas davam mais valor à oração. A oração era algo central da vida de um cristão. E hoje, infelizmente, nós temos deixado isso de lado. E eu posso dar diversos exemplos aqui, porque hoje nós temos nosso cotidiano, alguns trabalham, outros estudam, outros já estão na fase da aposentadoria, mas todos nós temos nossos afazeres diários. E muitas vezes acontecem as adversidades da vida, né? Elas chegam, as tempestades, o tempo difícil, o deserto. E por mais simples que pareça, várias situações que nós enfrentamos, que deveria, por princípio, buscarmos em oração, nós deixamos por último. Então, às vezes, a dificuldade financeira bate na porta e nós recorremos a empréstimos, a estourar cartão de crédito, a pegar dinheiro emprestado. Sabe, o nosso casamento entra em dificuldade, nós buscamos conselhos com pessoas, com psicólogos, com vídeos na internet, e nós deixamos por último a oração. Nós deixamos por último o nosso Deus. E a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar, em Mateus 6, no verso 6, para contextualizar os irmãos, Jesus estava falando ali para uma multidão. Esse é o famoso Sermão do Monte, né, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Então, estavam ali seus discípulos e uma multidão de pessoas. E nós observamos o quê? Que o Senhor Jesus, ele enfatiza a oração no Sermão do Monte.
E nós vamos decorrer aqui o assunto. Ele começa falando que tu, porém, vá para o seu quarto, quando entrar no seu quarto, feche a porta, e o seu pai que está em secreto, que te vê em secreto. Ali, gente, só para contextualizar os irmãos, nos versos anteriores, ele vai denunciar algumas práticas religiosas que os fariseus da época faziam. Só que ele vai falar sobre esmola, sobre ajudar os pobres, sobre o jejum e sobre a oração. E o Senhor Jesus ali, ele está denunciando algumas práticas religiosas de fariseus, porque aqueles homens religiosos, eles faziam muitas coisas para serem vistos como pessoas religiosas, como pessoas santas. Então, Jesus estava ali advertindo que não é sobre fazer, não é sobre orar, não é onde orar, mas é qual a intenção do seu coração ao orar, qual a intenção do nosso coração ao fazer um jejum, qual a intenção do nosso coração ao ajudar uma pessoa necessitada. E ali, o Senhor Jesus, diante daquela multidão, ele fala: olha, quando você for jejuar, não deixe que aparente a ninguém, arrume o seu cabelo, tome um banho, fique bem arrumado, porque você não está fazendo isso para ser visto como alguém que jejuma. Quando você for ajudar uma pessoa necessitada, que a sua mão direita não veja o que a esquerda faz, porque você não está fazendo isso para receber aplausos, para receber reconhecimento, pois aquele que faz em prol do reconhecimento, este já recebeu a sua recompensa. E ali, no verso 6, ele vai falar sobre a oração, e ele começa falando: olha, vocês, quando forem orar, entrem no seu quarto, entrem num lugar secreto, onde não vai ter ninguém ali olhando, não vai ter ninguém te observando e falando: nossa, como ele é espiritual, nossa, como é uma mulher de oração. Não, é um lugar onde não tem performance, onde não tem fingimento, onde é você e Deus. E Jesus nos ensina que este é o lugar onde Deus está. Aqui no verso 6, né? No verso 6 ele vai falar: mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Ou seja, ele vai dizer que Deus já está no lugar secreto, nos esperando, nos observando. E este lugar secreto é o lugar aonde nós somos transformados, é o lugar aonde o nosso Deus que nos observa, nos recompensa. E a recompensa de Deus, ela não é meramente humana, não é um aplauso, não é um reconhecimento, não é, alguém batendo no seu ombro e falando: nossa, sua oração é poderosa, como você é ousado. Não, é uma oração ali, você no silêncio, você falando com Deus, buscando a face de Deus, clamando a Deus, adorando a Deus. Então, este é o lugar que Jesus nos chama, a um lugar sem altar, um lugar sem holofotes, sem pessoas olhando, mas um lugar onde Ele está te observando, Ele está nos observando neste lugar. E ali, em secreto, Ele nos observando nos recompensará em lugares públicos. Então a nossa recompensa não é humana, a nossa recompensa não é reconhecimento, a nossa recompensa não é material. Tudo bem que o Senhor pode nos abençoar com bens materiais, mas a nossa recompensa é estar com o Senhor no lugar secreto, é tê-lo conosco, é saber que Ele nos ouve e que Ele nos vê no lugar secreto. Então, nós observamos, o Senhor combatendo e corrigindo a religiosidade da época. E não é diferente dos dias de hoje. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós nos acostumamos, nos acostumamos a nos arrumarmos, colocando a melhor roupa, passando um perfume, vindo aos cultos de domingo. Aí chega aqui, o pastor manda orar, a gente ora, fala alto, sapateia e fala em línguas. E aí chega segunda-feira e nós passamos os nossos dias nos esquecendo das práticas, Nós nos esquecemos de colocar o Senhor no centro das nossas vidas, de orar, de buscar a palavra do Senhor, de buscar a sua face.
E quando nós fazemos isso, nós não estamos muito longe dos fariseus, sabe? Porque nós estamos vivendo uma vida sem oração. E um crente que não ora está fadado ao fracasso. Infelizmente, um crente que não ora está fadado. Um crente que não lê a Bíblia, que não ora, está fadado ao fracasso. Então, quando nós fazemos isso, sabe, passamos a semana inteira sem orar, sem buscar, sem ler a Bíblia, chegamos aqui no culto de domingo e nos vestimos de uma santidade que Deus não viu durante a semana. Nós nos vestimos de uma religiosidade que a gente passou a semana toda só se preocupando com coisas dessa terra, com dinheiro, com afazeres, com o cotidiano, e nós nos esquecemos. Aí chega aqui na igreja, agora eu vou falar com Deus. Colocamos uma máscara de religiosidade. Por que eu digo isso, irmãos? É duro ouvir isso, mas eu me coloco nesse lugar também, sabe? Nós falhamos com Deus, porque nós sabemos a sua palavra, sabemos que Ele se interessa em ter um relacionamento conosco e nos esquecemos disso. Mas chega domingo, nós estamos aqui adorando ao Senhor. E a crítica de Jesus aos religiosos da época era exatamente isso, querer aparentar algo que não era. Sabe, a intenção deles era olhar humano, era aprovação humana, era aplausos humanos, e não é sobre isso o reino de Deus. O reino de Deus é sobre ter o olhar de Deus sobre nós. Saber que Jesus olha por nós. Então, ele vai falar e denunciar essas práticas, sabe? Essas práticas. E não só porque é errado fazer isso. Orar em público não é errado, irmãos. Mas quando nós oramos em público para ter reconhecimento humano, isso se torna errado. Quando nós buscamos algo do Senhor para ter reconhecimento e aplausos humanos, nós falhamos como cristãos. Então, a oração, ela vai dizer sobre dependência. Quando eu estou passando por uma dificuldade e eu clamo ao Senhor, eu estou falando, Senhor, eu não tenho controle algum sobre isso, mas eu sei que o Senhor tem. Senhor, eu não tenho como resolver esse problema, mas o Senhor tem. E é difícil, meus amados irmãos, quando aperta, sabe, quando a situação aperta, e a gente não tem para onde correr, muitas vezes é difícil, mas a nossa palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que existe um caminho, que existe um Deus que abre portas aonde não tem, que existe um Deus que muda laudos médicos, que aos olhos humanos é impossível, que existe um Deus que restaura casamentos. Sabe, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos a esperança que existe no lugar secreto, no lugar de intimidade, no lugar onde nós clamamos o nosso Deus, Ele nos vê e Ele nos responde. Neste lugar existe uma recompensa, existe uma resposta. E a nossa oração, ela vem de dentro, sabe? A oração sincera, um coração quebrantado, ele move os céus, ele move o mundo espiritual. Então, quando nós adentramos no lugar santo, e nós nos colocamos como sinceros perante o Senhor, sabe? O Senhor é digno das nossas orações mais simples. O Senhor é digno da sua oração mais simples. Então, se você sabe aquele dia difícil, você pode entrar no lugar secreto e dizer, Senhor, eu não sei o que orar, eu não tenho o que falar, está difícil. E o Senhor estará ali. E Ele está vendo, o Pai que vem em secreto te recompensará. É isso que Cristo nos fala. Esse é o segredo da oração, sabe? Não é sobre a gente impressionar pessoas, não é sobre nós mostrarmos que somos espirituais, que oramos, que somos usados, não. É sobre termos um relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Salvador. É sobre entender que somos filhos co-herdeiros do trono da graça, co-herdeiros da salvação.
Então, sabe, quando você ora, Deus continua sendo Deus. Se você não ora, Deus continua sendo Deus. Se você ora, você não torna Deus mais Deus. Ele é Deus, Ele sempre foi e Ele sempre será. Então entende aqui, a sua oração não torna Deus mais Deus. Ele apenas é. Você orando ou não orando, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo digno, Ele continua sendo santo. Sabe, porque não é a gente que muda Deus nas nossas orações. Não, não, não. É Deus que nos muda. Porque no lugar de oração é o lugar onde o Espírito Santo nos faz olhar para dentro de nós mesmos. É no lugar de intimidade que o Senhor vai te mostrar aquele pecado que você precisa mudar. É no lugar de intimidade que o Senhor vai mostrar alguma coisa no seu caráter, alguma mania que você tem, que não está agradando a Deus. É no lugar secreto que o Senhor vai te colocar para interceder por outras pessoas, a não olhar somente para si mesmo, a não orar somente por bens materiais. É no lugar secreto que o nosso coração começa a mudar e os nossos ouvidos começam a ouvir a voz de Deus. Porque não é Deus que muda, é nós que somos moldados, sabe? O relacionamento, ele gera mudança. Então, contextualizando aqui, se você tem um amigo, ou um parente, um pai, uma mãe, com certeza você tem alguns comportamentos parecidos com essa pessoa, que você é bem próxima. Seja o palavreado, seja o modo de pensar, seja o modo de agir. E não é diferente no lugar de oração. Quando nós começamos a ter frequência em um relacionamento com o nosso Deus, nós passamos a nos parecer mais com Ele. Deus continua lá sendo o mesmo, fiel, digno, santo, mas é no lugar de intimidade que Ele começa a nos limpar. É no lugar de intimidade que nós somos transformados e mudados pela graça de Deus. Então é muito simples. Lá no capítulo 7, no verso 7, não precisa abrir, o Senhor vai continuar falando sobre oração, e Ele vai falar assim, e é por isso, né, Jesus vai falar assim, pedir, pedir, dar-se-vos-á. Ele está falando sobre pessoas, sobre pedir em oração. E tem uma chave aqui, sabe? Porque muitas vezes nós não recebemos de Deus porque nós não pedimos. Ou quando pedimos, não sabemos pedir, não sabemos orar, oramos por coisas fúteis, coisas materiais, coisas que não é a vontade do Senhor. E qual a maneira, sabe, de termos as nossas orações alinhadas com o coração de Deus? Qual a maneira de saber, Guilherme, se quando eu orar o Senhor vai me responder? Se eu estou orando certo? É por isso que nós temos a palavra do Senhor. E nas Escrituras Sagradas nós vamos aprender a oração que agrada a Deus. Porque a oração que agrada a Deus é uma oração alinhada com a palavra. É uma oração que não fere os princípios bíblicos. Então é muito simples. Você tem uma forma de analisar, de pesquisar, de estudar, de meditar. E essa forma, essa palavra que nós temos, é o nosso guia, é a nossa bússola. É o que devemos usar como bússola para o momento de intimidade com Deus, para o momento de orarmos e buscarmos o Senhor. Porque se aquilo que pedimos, ou se aquilo que sonhamos, não está alinhado com a palavra, não é a vontade de Deus. Então, você orar algo que não é a vontade de Deus, Deus vai te responder com não, ou Ele não vai te responder. Então, a oração, ela tem uma chave, sabe? E a chave é a palavra de Deus.
Se nós oramos a vontade de Deus, Ele vai fazer. Certamente Ele vai responder, certamente Ele vai fazer, dar a resposta, mandar a resposta. Sabe, nós analisamos as Escrituras e nós vemos a história de Daniel, um homem de muita oração, um homem que todos os dias não negociava a sua oração, o seu momento de oração. E nós lemos, a história de Daniel, nós vemos um dos jejuns mais famosos, que é o jejum de 21 dias, que é o período que o Daniel fica jejuando. E é muito interessante analisarmos a história de Daniel, um homem de oração, porque nós lemos lá que quando o anjo chega para mandar a resposta, após os 21 dias de jejum de Daniel, o anjo chega para ele, e a primeira coisa que o anjo fala é: Daniel, quando você orou a primeira vez, Deus já me mandou enviar a resposta. Só que nos céus eu fui impedido por um principado, uma batalha espiritual. A pergunta é: você tem perseverado em oração? Ou você tem desistido na metade do caminho? Porque Daniel entendeu algo, sabe? Ele orou e ele falou: Deus não mandou ainda, mas eu vou perseverar. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar buscando, eu vou jejuar. Então, a oração, além de uma prática que todo cristão deve ter, ela também carrega uma chave, que é a chave da perseverança. Existem coisas que o mundo espiritual tem uma batalha, o tempo todo o mundo espiritual tem batalha. Anjo contra demônio, demônio contra anjo. Essa batalha é constante. Ela acontece o tempo todo, você vendo ou não vendo, ela está acontecendo. Então entende uma coisa, existe uma janela entre você orar, Deus mandar a resposta e essa resposta chegar até você. Mas nós não devemos desistir, nós não somos como aqueles que retrocedem, como aqueles que desistem. Então, na dificuldade, o crente ora. Na doença, o crente ora. Na alegria, o crente ora. Na bonância, o crente continua orando. Porque o nosso relacionamento com Deus não depende de emoção, de situação, não. Nós não somos como pessoas que só oram quando está tudo bem. E também não devemos ser como aqueles que só oram quando aperta, quando a dificuldade vem. Sabe, imagina você ter um amigo ou um parente, que esse parente só te procura quando está difícil, para pedir dinheiro emprestado, para pedir ajuda. Agora, se coloca no lugar desse parente. Imagina Deus olhando você, sem ter intimidade com Ele nenhuma, sem buscar, sem ter um momento de qualidade. A sua vida está tudo bem. Aí você não ora. Aí quando aperta, quando vem a dificuldade, quando vem a tempestade, aí você volta a orar. Qual que é a mensagem que você está passando para Deus? Que você só vai buscar quando você está no momento difícil. Ou seja, o Senhor vai querer que você fique no tempo difícil. Se você só dá atenção para Ele quando está na luta, na prova. Não, nós não devemos ser assim, meus irmãos. Nós devemos olhar para o Senhor, olhar para o lugar de intimidade, como um lugar de deleite, como um lugar onde eu vou entrar no lugar. Eu estou com a minha vida boa, minhas finanças estão bem, mas eu vou entrar aqui porque eu quero relacionar com Deus. Eu quero a intimidade com Deus. Eu quero ser cheio de Deus. Sabe, se você se vê numa situação onde você só busca Deus quando está difícil, eu te convido a mudar hoje, sabe? Eu te convido a começar a ter momentos de oração para agradecer. Porque oração não é só para pedir, oração também é para agradecer. Sabe, as nossas orações, elas são moldadas pela fase que a gente está passando. Com certeza são. Se você está bem, com certeza você vai orar agradecendo. Se está difícil, com certeza você vai orar pedindo, clamando a Deus. Mas nós devemos entender que, independente da situação, se está tudo bem, eu glorifico a Deus. Se está tudo mal, eu continuo glorificando a Deus. Porque nós somos filhos.
E nós temos um relacionamento com o nosso Pai. Nós devemos ter um relacionamento com o nosso Pai. Sabe, e um pouco mais à frente, nós vemos o Senhor falando sobre alguns outros assuntos, que é a ansiedade, que é sobre pessoas que vivem preocupadas. Sabe, lá no versículo 33 do capítulo 6, ele vai falar sobre: busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, presta atenção, quando o Senhor fala sobre oração, Ele está falando sobre dependência, porque aquele que ora, confia que Deus vê e que Deus vai mandar a resposta de alguma forma. E aquele que ora descansa. Por quê? Ele está falando sobre pessoas que estão o tempo todo preocupadas com o que vão comer, com o que vão se vestir, com um dia de amanhã, sabe? Ansiosas com o amanhã. E o Senhor está falando o quê? Não, está errado. Cada dia basta o seu próprio mal, cada dia é a sua luta. Não é para ficar se preocupando com o amanhã. Aquele que ora, aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, esse deve descansar, porque a palavra do Senhor diz: as demais coisas vos serão acrescentadas. Guilherme, quer dizer então que se eu tiver uma conta atrasada, eu vou só orar e... Não é sobre isso. A oração, a própria palavra diz, né? Oração. É um orar com ação também. Então, mas o Senhor está falando sobre um lugar de descanso, sabe? Sobre fazer até onde podemos e descansar. Então o Senhor não nos convida para ficarmos de braço cruzado e não fazermos nada. Não, Ele nos convida a entregarmos na mão dEle, fazermos até onde as nossas mãos alcançam e descansar. Porque existem situações, meus irmãos, que nós conseguimos fazer algo, né? Trabalhar, correr atrás, procurar um emprego, mas vai chegar um momento que é Deus. Se Deus não abrir a porta, não vai acontecer. Chega uma doença, a gente faz a nossa parte, a gente toma um remédio, vai para o hospital, mas se tiver um laudo que o remédio não vai resolver, que os médicos não vão conseguir, aí nós devemos descansar no Senhor. É o momento onde a nossa mão não alcança mais, o nosso pé não consegue achar o chão. É nesse momento que nós devemos confiar que o Deus em que nós oramos vai responder e vai trazer a resposta. Então a oração, ela vai falar sobre isso, sabe? Sobre entender que a intimidade, ela nos gera um novo caráter, ela nos leva para esse lugar de dependência e confiança, que nós não devemos ficar nos preocupando demais não, mas orando e descansando no Senhor, orando, fazendo a nossa parte e descansando no Senhor. E é muito interessante, nós observamos em Mateus capítulo 5, vai descrever uma situação onde Jesus estava ali com seus discípulos, e eles estavam atravessando o mar da Galileia, e a palavra vai nos narrar ali que aconteceu que começou uma tempestade do nada, e o vento estava muito forte, as ondas estavam começando a subir, e vai descrever que Jesus estava ali no barco, dormindo na polpa do barco. Olha que situação, os discípulos desesperados, e Jesus dormindo. E nós vemos o quê? O vento não acordou Jesus. A tempestade já estava forte. Os discípulos estavam desesperados. A tempestade não acordou Jesus. O que acordou Jesus foram os discípulos. Então entende uma coisa, na tempestade da sua vida, não são as coisas difíceis, não são aquilo que não está dando certo, não é isso que vai despertar e mover os céus, mas é a oração do discípulo, a sua oração, a oração de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Sabe, não foram os ventos e as tempestades que acordaram Jesus no meio daquela tempestade, não.
foram os discípulos. E quando os discípulos acordaram Jesus, com apenas palavras, ele acalmou aquela tempestade. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? O coração de uma pessoa que teme o Senhor move os céus. Uma pessoa que clama a Deus genuinamente move os céus. Lá em Tiago 5, para finalizar, que acabou meu tempo, lá em Tiago 5, no verso 16, vai dizer: muito pode por sua eficácia a oração do justo. Então entenda, a sua oração tem poder. A sua oração move os céus. A sua oração, Deus envia anjos com resposta, Deus envia cura, Deus envia prosperidade, Deus envia bonança, Deus envia restauração. Com a sua oração, cadeias são quebradas, correntes caem ao chão. A sua oração tem poder para mover o mundo espiritual. E eu quero convidar os irmãos a ficar de pé. Sabe, se há muito tempo você não tem orado como antes, ou já não sente tanta vontade de orar, ou nunca teve uma vida de oração, eu te convido a fechar os olhos. Ele falou para mim que queria chamar a nós a vir aqui à frente e fazer uma promessa para Deus. Eu vou viver uma vida de oração. Pode vir. Pastor, eu estou precisando mais orar. Pode vir. Enquanto isso, a esposa dele vai cantar com louvor. O louvor continua aqui. A Sete vai cantar um hino. Pode vir. A oração Deus move. Esta é a palavra. Veio falar aos nossos corações. Pode chegar. Quem quiser mais. Pastor, eu estou precisando ter mais uma intimidade de oração com Deus. Eu quero receber oração nesta noite também. Pode vir para cá. Rapidinho. Oração pela sua família, oração pelos seus filhos, oração pelo seu casamento, oração pela sua saúde, oração, pode vir, venha para cá. Tem mais que gostaria de vir? Pode vir. Queria pedir aos pastores que nos ajudassem agora a orar por eles. Se tiver mais alguém, pode vir. Venha receber a oração da fé. Se tiver mais alguém, enquanto ela canta, pode vir. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi justo sem respostas ou ficar no sofrimento.
Deus está te falando. Pois quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. E Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os Senhor Jesus, eu oro sobre os meus irmãos que aqui estão, que haja um renovo sobre o altar, Senhor, que haja reconstrução de altares, Deus, que haja uma constância na oração, que haja relacionamento restaurado, intimidade restaurada, que o Senhor venha trazer sobre eles, Deus, uma nova unção, Deus, um novo tempo, uma constância, Deus, que eles venham, Senhor, adentrar no lugar secreto, buscando, clamando, glorificando a Tua presença, Deus. Que os altares de oração sejam restaurados. Eu declaro e profetizo altares de oração restaurados em nome de Jesus. Pessoas que há muito tempo não oram, voltando a orar. Pessoas que há muito tempo não sentem a presença de Deus, voltando a se derramar, a chorar na presença, a sentir a presença, a ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O Senhor é bem-vindo aqui, o Senhor é digno das nossas vidas. Espírito Santo, o Senhor é digno das nossas orações mais simples. O Senhor é digno das nossas orações cotidianas. Em nome de Jesus.